Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado porque nós temos um lugar para nos encontrarmos. Obrigado, Pai, porque nós temos a Sua palavra, que é luz para o nosso caminho, Pai. Obrigado por Jesus naquela cruz, mudando a nossa história para sempre. Hoje nós não estamos, Pai, abandonados, nós não estamos sozinhos. Pelo contrário, a nossa confiança está no Senhor. E o Senhor disse que nunca nos deixaria só. Obrigado, Senhor, por Jesus naquela cruz, mudando a nossa vida, mudando a nossa eternidade. Obrigado pelo Seu Espírito Santo dentro de nós, nos guiando a respeito de todas as verdades, de todas as coisas, nos ensinando, Pai, a respeito da nossa trajetória, do nosso chamado, nos inspirando a viver dias em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, mas confiando no Senhor em todo o tempo. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Sua unção, pelo Seu poder. Obrigado porque nós estamos aqui com o nosso coração pronto. E eu declaro em nome de Jesus que nós receberemos grandes coisas do Senhor essa noite. Assim como daremos ao Senhor o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração até aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão animados? Graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso bem à vontade para ele. Diga: olha que bom que você veio. Graças a Deus. Você sabia que hoje é feriado? Hoje nós estamos nacionalmente comemorando, né? No nosso dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração, quando nós olhamos para as verdades da palavra, é que nós nem somos daqui. Amém? Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa andar com uma postura no nosso coração, sabendo e lembrando aquilo que Jesus disse. Ele disse: olha, vós sois a luz do mundo. E o que a luz faz? A luz brilha, irmãos. Amém? E a Bíblia vai nos ensinar a respeito desse brilhar. E brilhar é nós considerarmos aquilo que a palavra diz e fazermos aquilo que ela diz. E a Bíblia vai nos ensinar a orar pelas autoridades, a orar pela nossa nação, a orar por dias melhores. Talvez você tenha olhado para a sua nação e a gente às vezes olha e encontra tantos motivos para reclamar. Mas a gente precisa olhar para a palavra, fazer aquilo que a palavra diz e nos posicionarmos. E é uma coisa que a gente tem também para celebrar, é que nós temos aqui no nosso país a liberdade de adorarmos ao Senhor, de rendermos graças a Ele, fazermos esses encontros de forma tão livre, de forma tão aberta, e glória a Deus por isso. É um motivo que nós temos para festejar, amém? Então a gente pode pensar sobre isso no dia 7 de setembro, mas acima de tudo, nos posicionarmos para orarmos pela nossa nação, pelas autoridades. Esse é um papel nosso, isso luz faz, amém? E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então nós estamos aqui para brilhar e fazer as coisas acontecerem por meio da nossa oração. Isso nos traz uma consciência de que a oração traz um resultado. Se Ele disse que nós deveríamos fazer, é porque tem um resultado nisso, amém? Então glória a Deus por esse dia. E cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós temos alguém, faz um sinal com a sua mão. Temos mãos levantadas aqui. Vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Nós queremos festejar a sua vida, queremos celebrar aquilo que o Senhor tem feito até aqui, certos de que Ele vai fazer muito mais. Em nome de Jesus, podem ficar aqui. O pastor vai celebrar amanhã 40 anos, inclusive nós vamos festejar isso hoje, vamos começar os nossos 7 dias de festa, e nós vamos orar por eles, amém? Glória a Deus por esse dia. Mais alguém? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo mesmo para celebrar a sua vida. Glória a Deus. Então vamos orar por eles. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida dos nossos irmãos tão preciosos, Pai. Obrigado por essa estação que encerrou, por essa nova fase que inicia, Pai. E nós cremos e declaramos sobre a vida deles um tempo de refrigério, um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, de avanço, sonhos sendo realizados, Pai. Sonhos que estão aí guardados, que só mesmo eles e o Senhor conhecem, sendo manifestos nesse tempo. Um tempo onde a influência deles nesse lugar seja cada vez maior e o seu nome seja levado e alcance muitas pessoas por meio da vida deles. Resultados extraordinários
é o que nós oramos, nós declaramos e cremos juntos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Tem um presente da nossa igreja também. Graças a Deus pelos nossos aniversariantes. Nós temos o nosso Verbo News com muitas informações importantes. Eu queria que você ficasse ligado aí para você não perder nada. (7 de setembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30, um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 15 de setembro terá início uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar a sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. E aí, jovem VIPs? Em outubro, teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Preparem-se. Em outubro, algo vai incendiar o seu coração. 2 dias que vão marcar a sua história. Tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Uma única palavra foi suficiente para curar o servo do homem. Que Jesus disse, eu nunca vi fé desse tamanho. Quanto mais você e eu, que cremos o suficiente, irmãos, para mover montanhas. Você tem poder, você tem fé, você tem amor, você tem tudo que você precisa. Uma palavra poderosa na sua vida e no seu coração para mudar todo o cenário que você colocar nas mãos. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks.
Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! O Senhor é bom. Eu só queria reforçar rapidamente 2 avisos, do nosso Verbo News. Primeiro, nosso discipulado que vai acontecer no dia 15 de setembro. Você que está aqui na nossa igreja há um certo tempo e ainda não se tornou oficialmente um membro da igreja, aproveita essa oportunidade. A partir do dia 15, uma nova turma vai ser iniciada e essa é a sua oportunidade. Inclusive, para nós servirmos no departamento, esse é um dos requisitos. Então, aproveita para você estar pronto para esse serviço e para você se tornar oficialmente um membro da nossa igreja. Amém? O outro aviso importante é em relação ao VIPS Conference. Você gostou do meu inglês? Melhor vai ser o evento que vai acontecer no dia 17 e 18 de outubro. Como você viu aí com Salomão do Reggae, Sameira e Andréia. Vai ser um tempo maravilhoso e ao final do culto eu vou lembrar você, lá fora os passaportes já vão estar disponíveis para você adquirir e vai ser um sucesso em nome de Jesus. Nós oramos agora há pouco pelo nosso pastor, ele vai fazer amanhã 40 anos de idade. Olha aí que coisa boa. Glória a Deus por isso. E aí nós temos um tempo agora de homenagens para ele. Eu queria trazer as nossas crianças, nosso CVV preparou uma homenagem para eles. Eu queria que as crianças viessem aqui para prestar essa homenagem ao nosso pastor. Nós celebramos a sua vida, pastorzão, com muita alegria. E as crianças vão poder fazer isso agora também. Elis, você sabe o que está acontecendo hoje? Não! Hoje é o aniversário do nosso querido pastor. Nossa! Espere, o que é aquela caixa? Vamos abrir? Vamos! O pastor é quem cuida com tanto carinho, sempre disposto a mostrar o caminho. Com sua voz nos leva ao Senhor, sempre no céu com muito amor. Pastor, você é especial, nos ensina o bem, é tão leal. Pastor, você é nosso amigo, como é bom contar contigo. Sempre nos fala pra obedecer, orar com fé, nunca esquecer. Com alegria a Bíblia ensina e sua vida nos ilumina. Pastor, você é especial, nos ensina o bem, é tão leal. Pastor,
Glória a Deus. Uma salva de palmas para elas também. Glória a Deus. Que crianças maravilhosas. Graças a Deus. Nós temos um vídeo também de homenagem ao nosso pastor. Eu queria que vocês reproduzissem aí. No dia 8 de setembro de 1985, em Brasília, nasceu Fábio Henrique, filho de Nélia Raimunda e Antônio Xavier. Ele veio ao mundo como um menino improvável, mas que já carregava em si um chamado eterno. Aos 14 anos, mudou-se para Fortaleza com sua mãe. Foi ali que tomou a decisão mais importante da sua vida: reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Desde o início da sua caminhada cristã, Fábio se entregou com intensidade. Mesmo jovem, já servia em diversos departamentos da sua igreja. No som, ele era o responsável por montar e desmontar toda a estrutura para que os cultos acontecessem. Já no louvor, ele servia como tecladista e também fazia parte do departamento de jovens, no qual servia todos os sábados. Apesar de ser muito novo aos olhos naturais, seu amor por Jesus já o tornava um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Foi nesse ambiente de serviço e amor a Deus que ele conheceu Sameria Andréia, a mulher que se tornaria sua esposa e parceira de ministério. Em 2002, Fábio e Sameria conheceram a Igreja Verbo da Vida em Fortaleza e se apaixonaram pela palavra da fé. Ali, suas vidas ganharam nova direção. Em 2004, casaram-se, firmando não apenas uma aliança de amor, mas também uma parceria ministerial que atravessaria gerações. Os anos seguintes foram de preparo e entrega. Em 2008, Fábio assumiu a liderança dos jovens. Como músico, participou de gravações de CDs e DVDs que abençoaram muitas pessoas. Em 2010, graduou-se no Rema. Em 2011, na Escola de Ministros. E em 2012, foi levantado como pastor e também diretor do Rema em Fortaleza. Eu conheci o pastor Fábio há 16 anos, em 2009, lá em Fortaleza, enquanto ele era líder de jovens. E eu conheci o pastor Fábio em Fortaleza, pastoreando os jovens. Uma amiga de infância congregava no Verbo da Vida, lá em Fortaleza, e fazia parte dos Jovens Starts. E aí a gente se conheceu, na verdade, enquanto eu estava fazendo uma transição de igreja. Saindo da minha igreja antiga, conheci o Verbo, e lá eu já procurei me enturmar com os jovens. E ela sempre falava, né? Ah, amiga, você precisa conhecer os pastores de jovens, eles são maravilhosos, eles são gente como a gente, né? Eles se envolvem com os jovens, são pra cima. E eu lembro que teve algumas ocasiões que eu os vi, né, em cultos que eu visitei, e nessa oportunidade, né, eu conheci tanto ele quanto a Samis. E desde esse dia, a minha vida foi impactada pela vida deles, pela forma como eles lidavam com os jovens, como eles demonstravam amor e como eles se importavam com as pessoas e comigo, né, que nem me conhecia. A primeira lembrança que eu tenho é de que o pastor sempre foi alguém muito intenso, né, um jovem notável. E chegar até essa idade e com tantos frutos, né? Com tantas coisas que ele já colheu, eu fico muito feliz de vê-lo onde ele está, recebendo daquilo que ele tem plantado. Após 17 anos de dedicação em Fortaleza, em 2016 o Espírito Santo trouxe uma nova direção, a cidade de Teresina, a terra do avivamento. E desde a primeira vez que colocou os pés aqui, seu coração se uniu a este povo e a esta terra. No início, serviu em tudo que foi necessário na igreja. Em 2017, fundou o Departamento de Jovens VIPs, onde marcou uma geração de jovens em Teresina, que passaram a experimentar a intensidade da palavra e da presença de Deus. Esse foi um tempo de despertamento, de impacto e de transformação que deixou marcas profundas nas vidas de todos eles. No mesmo ano, de forma inesperada, mas divina, recebeu uma missão grandiosa: pastorear e presidir a Igreja Verbo da Vida em Teresina. A partir desse momento, o ministério do pastor Fábio ganhou novos contornos. Com visão clara e coração de pai, ele reformou, organizou, treinou e investiu em pessoas. Não apenas construiu departamentos, mas fortaleceu vidas.
Criou o Amadores, o V3, o Departamento de Homens, conhecido como Homens na Caverna, o DOP, o LIFE. Também criou Visionários, que conecta empreendedores e empresários impactando dentro e fora da igreja. O Verbo em Casa, inspirado no modelo da igreja primitiva, trouxe comunhão, edificação e evangelismo aos lares. Já o Projeto Farol nasceu como uma visão vinda direto do coração de Deus, para ser um marco para o Piauí, onde a nova sede será construída e muitas vidas serão impactadas. A visão do pastor Fábio sempre foi maior do que estruturas. O chamado apostólico em sua vida se tornou cada vez mais evidente. Afinal, o pastor carrega um olhar que enxerga além. Acredita nas pessoas mesmo quando elas ainda não acreditam em si mesmas. Ele investe no futuro que muitos ainda não conseguem ver. Com paciência, amor e firmeza tem levantado líderes, licenciado ministros e iniciado novas obras como as igrejas do Dirceu, Altos e Promorá. O olhar que o pastor, quando ele nos viu, nós não estávamos preparados, nós não pensávamos como que a Helene falou, mas ele já nos via além. Eu lembro que ele falou, olha, esse olhar que você está olhando para mim, é esse mesmo olhar que eu quero que você tenha para com as pessoas, porque é exatamente aquele olhar cativante, aquele olhar do cuidado, do amor, aquele olhar que ele já queria transmitir, ele já transmite na verdade para todos nós, um olhar de paizão. Costumo falar que é o pastorzão bonitão. E é esse olhar que ele tem para cada um de nós. Um olhar que impacta, um olhar que certamente muda a vida de qualquer pessoa, porque ele não está ali olhando apenas como o Fábio em si, mas sim como um homem de Deus, o pastor Fábio, o paizão que acolhe, que sabe também na hora certa falar algo que vai sempre nos fazer crescer, para exortar, para consolar, para edificar, mas sempre com aquele olhar que, ei, vem para perto de mim, ei, fica do meu lado, que eu estou aqui para instruir vocês, para cuidar de vocês. O pastor Fábio nos impactou com a visão que ele tem do reino de Deus, que é uma visão diferenciada. A gente percebe a forma com que ele lida com o reino de Deus, com as questões ministeriais, com essa questão de servir ao Senhor. Ele, logo no início, eu percebi que ele era um homem diferenciado. Tinha uma postura, tinha um proceder, e quando ele nos chamou para a liderança, quando nos chamou para um treinamento mais próximo, eu consegui ver um homem que eu podia me inspirar. Isso me deixou muito feliz, de ver um homem que orava mais do que eu, que lia a palavra mais do que eu, e isso me deixou empolgado, de ver a seriedade com que ele lidava com o Evangelho e estava me chamando para ser para um treinamento de pastor auxiliar. E isso me deixou muito, muito feliz. Foi realmente algo marcante, a forma com que ele lidava com as coisas do Senhor, com o Evangelho, um treinamento, o amor que ele tratava as pessoas. Isso foi algo que nos marcou bastante. O olhar do pastor Fábio sobre as nossas vidas foi um divisor para nós, porque ele olhou e enxergou aquilo que nós não enxergávamos no momento, e ele trouxe para nós o propósito e o plano de Deus para as nossas vidas. Então nem nós tínhamos ali consciência de tudo aquilo, mas ele foi um instrumento usado mesmo por Deus e pôde enxergar muito além daquilo que nós poderíamos entender naquele momento, daquilo que nós poderíamos imaginar. Então o olhar dele, eu costumo dizer que é muito amplo. Ele se expõe mesmo ao Senhor, às direções da parte de Deus. Ele não se limita àquilo que ele vê, mas ele realmente se expõe às instruções do Espírito Santo e se disponibiliza a ser guiado para tocar a vida das pessoas, e foi exatamente isso que ele fez nas nossas vidas. A vida do pastor Fábio impactou a nossa vida a partir do momento que eu consegui ver no pastor a percepção que ele tinha de ver nas pessoas um futuro que nem a pessoa mesmo conseguia ver. Ele ama abrir obras e levantar pessoas, não com o intuito de haver disputa, mas mesmo
disputas ministeriais, mas haver uma cooperação. E isso é uma coisa que a gente percebe no pastor Fábio, que ele investe em pessoas e vê um futuro que nem a pessoa mesma consegue ver. Essa capacidade que ele tem, né, de acreditar no improvável, né, de dar essa credibilidade e investir nas pessoas, né, que perante a sociedade, perante muitos ministérios, não teriam nenhuma chance de viver um propósito, mas dele não somente acreditar, mas de investir nessas pessoas. E eu posso dizer com toda convicção que eu sou a prova disso. Sempre motivado a ver o corpo de Cristo crescer em todas as áreas, pastor Fábio também criou a mentoria Acessando Riquezas. Nela tem ensinado não apenas princípios espirituais, mas também naturais, e ajudado os irmãos a administrar seus recursos, investir, prosperar e avançar. Assim como no ministério, na vida pessoal, um novo tempo também chegou. Em 2024, nasceu seu primeiro filho, Theo Henrique. Com amor e fé, o pastor Fábio tem educado Theo, guiando seus passos com presença constante e oração. Em 2025, a notícia de que seria pai novamente trouxe ainda mais alegria à sua família. Afinal, a paternidade sempre foi uma marca em sua vida, não apenas como um pai natural, mas como um pai espiritual. Ele tem sido abrigo para muitos que nunca conheceram o amor paterno, representando o cuidado e a firmeza de um verdadeiro pai. A Manu que você conhece nem estaria aqui, né? Se não fosse a influência dele na minha vida. Eu lembro da minha própria história, né? Que o meu pai, biológico mesmo, me abandonou, né? O meu pai, que foi o meu pai adotivo, me rejeitou. Mas o meu pai, Fábio, me acolheu no coração dele, né? E eu sempre falo que filhos não nascem na barriga, filhos nascem no coração. Tive uma experiência com o pastor uma vez indo para o supermercado e algo que me chamou muita atenção dele, né? Foi a paternidade dele, né? Que ele exerce aqui na nossa igreja. E em todo momento lá, quando a gente estava fazendo as compras, ele muitas vezes ensinava coisa por coisa, e naquele momento eu comecei a lembrar de coisas que meu pai não fazia comigo. E o pastor Fábio, eu com 18 anos, ele estava fazendo aquilo ali comigo. E aí eu vendo assim, cara, olha como o pastor é, em coisas tão simples. E graças a Deus, porque eu nasci no coração dele. Hoje eu sou uma mulher casada, filha de Deus, íntegra, sou uma mulher de fé, que anda naquilo que o Senhor tem para a vida dela, e isso é fruto do trabalho, do relacionamento, né, que eu tive com ele. E ele pode nos ensinar. Uma coisa que eu aprendi aqui com ele, com as pessoas que são discipuladas por ele, é que quando a gente está em mesas, em pessoas que podem mudar as nossas vidas, que podem mudar o nosso destino, a gente tem que aproveitar o máximo possível estar perto deles, dessas pessoas, né? Resumir ele em uma palavra é muito difícil, mas seria amor. Eu acho que é da essência dele. A despeito de ingratidão, de decepções, de coisas ruins, né, de frustrações, ele é aquela pessoa que ele continua apostando, continua acreditando, continua amando acima de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Lealdade. Eu sempre falo sobre isso porque essa é a marca do seu ministério. É um homem que carrega essa essência da lealdade, né? Eu gosto sempre de dizer que nós estamos fechados, né, como pessoas, né, que caminham juntos no ministério, mas também como amigos, né? Ano passado eu descobri que estava cometido de uma doença que não tinha cura, e ele foi um dos que bateu no meu ombro e me deu total apoio. E falou que eu ia superar como eu superei. E eu creio que o conselho dele foi um dos principais que eu recebi nessa caminhada. Para mim, eu já falei, né, é um grande líder. Ele administra, ele cuida, ele orienta como ninguém. Um bom líder é simplesmente o pastor Fábio. Eu diria para ele, pastor, continue com essa simplicidade, com esse cuidado e com esse amor pelas vidas que o Senhor confiou a você. E eu tenho a certeza e a plena convicção de que ele vai continuar. Muitas coisas ele vai colher ainda, e ele não tem só deixado uma herança, ele tem deixado um legado. Eu creio que tem muitas coisas para ele desfrutar, e esse é só o começo. Hoje celebramos não apenas 40 anos de vida, mas 40 anos de um legado inspirador.
um menino improvável, que ousou dizer sim a Deus e se tornou referência para gerações. Um pastor que investe em pessoas, que ama o que faz e que não mede esforços para edificar o reino. Um homem que, com sua vida de renúncia, fé e caráter íntegro, inspira a todos nós a viver com propósito e intensidade. Pastor Fábio Henrique, este é apenas o começo. Seu legado atravessa o tempo e continuará inspirando muitas e muitas gerações. Parabéns! São 40 anos de vida e 40 anos de um legado inspirador. Glória a Deus. Você se alegra por esse dia? Eu queria chamar o pastor Fábio aqui. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa oportunidade, irmãos, que nós temos de viver honra, né? Essa é uma oportunidade que nós temos de honrar aquele que o texto de Hebreus, capítulo 13, fala em relação a nós lembrarmos dos nossos líderes que nos ensinam a palavra, e o texto diz que nós devemos olhar o resultado da vida deles, e diz, imite a fé. Então é muito bom nós olharmos e termos essa referência, alguém que nos instrui, que nos ensina, e que nós podemos ter como referência para imitar a fé. É isso que a Bíblia diz. E essa noite é uma noite de homenagens, por causa dessa inspiração que Ele nos dá, por causa daquilo que Ele tem feito através da graça que tem recebido, da unção que carrega. E certamente, se eu desse o microfone a cada um de vocês, vocês teriam um testemunho ou algo para compartilhar em relação àquilo que você tem recebido e vivido. Mas eu queria chamar aqui os líderes que também vão poder te representar um pouco, os líderes dos departamentos, para também dar a eles essa oportunidade de homenagear ao nosso pastor. Amém? Jonatinhas. Aleluia! Paz, irmãos. Boa noite. Você está feliz por esse dia? Amém? Então, pastor, eu recebi essa grande missão, né? De lhe homenagear, né? E não é um momento muito oportuno, né? Porque, ai meu Deus, o coração fica tudo. Isso acontece quando a gente está diante de pessoas importantes para nós, né? Deixa eu respirar aqui. Mas nós queremos dizer que nós lhe amamos, né? Somos muito gratos a Deus pela sua vida. Não poderíamos ter líder melhor para nos inspirar, para olharmos e sabermos como nós vamos liderar nos departamentos onde estamos. Temos uma excelente referência de um homem de Deus, de um homem da palavra, de um homem de fé, de um líder, né? E diante disso nós só podemos ser líderes bem-sucedidos, né? Porque podemos olhar para você e ver a graça de Deus e podemos ver essa referência que você é para nós. E temos um caminho para seguir, né? Com alguém que está à nossa frente, muitas vezes desbravando, né? Abrindo o mesmo caminho para a gente passar com mais facilidade, com mais leveza, né? E eu tenho certeza de que, diante disso, né? Nós temos eterna gratidão a Deus pela sua vida. Eu muito mais, né? Eu muito mais. Né, Samus? Eu quero ver. O senhor me viu na foto aqui, né? Teve uma foto aqui que tinham várias crianças assim, o pastor estava no meio. E lá na pontinha assim tinha uma criancinha assim, magrinha. Era eu. Então eu estou há muito tempo, né, com o pastor e eu particularmente, pastor, sou muito grato pela sua vida, né? Nem sempre a gente pode estar tão perto quanto eu gostaria, mas assim, eu lhe amo, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato por você acreditar em mim e eu sei que todos nós aqui somos gratos por isso também. E nessa noite nós queremos lhe agradecer e lhe honrar. É um pequeno presente, mas que representa algo muito grande. Amém?
Glória a Deus, gente. Muito obrigado. Queria chamar aqui as esposas e os pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui, pastor, representando os pastores. Passei o microfone para mim mesmo. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos de honrar a sua vida. O Senhor é um presente de Deus para nós. Nós somos muito honrados por fazer parte dessa equipe, né? Um time forte que tem sido treinado pelo Senhor, que nos ensina, que nos instrui, que nos dá nortes, né? Que nos corrige. E glória a Deus por isso. Nós temos andado bem, é por causa daquilo que o Senhor tem feito. Nós somos o resultado do seu trabalho, do seu esforço nesse tempo, nesse lugar. Eu queria dizer que todos os pastores são muito gratos pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem são os próximos. Eu queria chamar aqui à frente agora a diretoria do Rema, que também tem algo para falar. Pastor Danilo. Eita glória. Não vou chorar mais não, que acho que já acabou até as lágrimas aqui que eu tinha para chorar. Pastor, em nome do Rema, nós estamos aqui para honrá-lo e falar o quanto nós somos gratos a Deus pela sua vida. Falar que é um privilégio tê-lo como líder espiritual do Rema, dessa escola que tem avançado, tem crescido, tem transformado centenas de vidas e famílias aqui nessa cidade. E isso só foi possível graças à sua entrega, às suas instruções, ao seu cuidado, ao seu zelo por essa escola. E nós declaramos essa nova estação sendo frutífera, transbordante, que tudo aquilo que Deus tem preparado para o Senhor, tudo que Ele desenhou, venha se manifestar de forma acelerada para que a sua alegria seja completa. Nós cremos que até aqui o Senhor tem provado da fidelidade, do cuidado de Deus no nível na sua vida. Mas nós declaramos que vai aumentar no nível ainda maior esse cuidado, essa bondade, a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Então nós estamos aqui para expressar a nossa gratidão, dizer o nosso muito obrigado. E estamos aqui com esse presente, com uma forma de honra e de gratidão por tudo. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Agora eu queria chamar aqui a diretoria da igreja. Pastor Dantas. Glória a Deus, tem que esperar ser chamado, né? Amém, glória a Deus. Então, gente, nós estamos aqui para representar, né, toda a igreja, em nome da diretoria, em nome de cada uma dessas pessoas que está aqui, pastor, para lhe parabenizar, né, pelo seu dia, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, né, por cada um de nós. A gente sabe que o Senhor doa a sua vida, literalmente. E eu queria fazer algo um pouco diferente, eu queria ler um texto. Eu estava sentado ali pensando, né, sobre a sua vida, sobre o que o Senhor representa para todos nós, e eu lembrei muito forte desse texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim, né, eu sei que aqui é o apóstolo Paulo falando, mas a gente pode ver que o Senhor tem esse mesmo sentimento. E ele diz exatamente assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É muito claro que isso se manifesta na sua vida de diversas formas, né? E nós queremos ser gratos, porque muitas vezes o Senhor é perplexo, o Senhor está abatido, mas o Senhor nunca vai ser destruído, né? E a gente sabe que vale a pena
dar a sua própria vida para ter toda essa colheita, né? Todos esses filhos e muito mais aqueles que ainda virão, aqueles que passaram e não estão aqui. Então a gente quer lhe agradecer, né? E dizer para o Senhor que está valendo a pena certamente, mas vai valer ainda muito mais. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, todo o amor, toda a entrega que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, viu? Nós somos muito gratos, nós amamos muito o Senhor e nós queremos lhe honrar com esse presente. Vamos orar, gente, pela vida do nosso pastor. Você pode ficar de pé, estender suas mãos para cá. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Pai amado, nós te agradecemos pela vida desse homem que é tão precioso para o Senhor e é tão precioso para todos nós. Nós queremos te agradecer pela vida dele, declarar, Pai, anos de vida, paz, prosperidade, alegria. Nós declaramos, Pai, que os problemas dessa vida não vão o abater, mas ele vai continuar sempre sendo esse homem forte, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de força e vida. Nós declaramos, Pai, uma colheita extraordinária e sobrenatural. Ainda esses dias, Pai, nós declaramos coisas grandiosas chegando para o coração do pastor, coisas, Pai, extraordinárias chegando nas mãos dele, Senhor, e declaramos que cada um dos sonhos que o Senhor depositou no coração dele será realizado no nome de Jesus, Pai. Nós cobrimos a vida dele, da família dele em oração, em nome de Jesus. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E como todo aniversário a gente tem parabéns, né? Glória a Deus. O Senhor é bom. E ao final, gente, eu quero incentivar você aí até o seu pastor, dá um abraço nele, celebre a vida dele. Lembrando que o aniversário é amanhã, então você pode também aproveitar amanhã e mandar uma mensagem para ele. Vamos encher o celular dele de mensagens amanhã, festejando. E aí durante a semana, se você lembrar, já vai falando de novo. São 7 dias que a gente celebra. Amém? Vou passar a palavra para ele, pastor. Glória a Deus. Eita, gente, obrigado, viu? Só agradecer mesmo, há tanta gratidão no meu coração. Quando o Senhor nos trouxe para essa terra, eu sabia mesmo que Ele tinha grandes coisas para fazer. Eu só não esperava que Ele colocaria nos nossos caminhos pessoas tão maravilhosas e tão generosas como vocês. Nós somos muito privilegiados, eu sou muito privilegiado por ter pessoas tão maravilhosas perto de mim. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tenho orado por vocês, coberto a vida de vocês em oração todos os dias. E eu quero dizer o quanto eu os amo e quanto vocês são importantes na minha vida. Então, muito obrigado. Obrigado aí por cada palavra. Meu Deus do céu, pelos presentes. E eu estava olhando esse 40 aí, meu Deus, passa rápido, né? Foi ontem que eu fiz 30, já 40. É isso aí, o motor 4.0, um motor bom, né, William? Ainda. Glória a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado. Que o Senhor retribua a generosidade e o carinho de vocês numa justa medida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Glória a Deus. O Senhor é bom. Cadê os nossos visitantes? Alguém está aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez? Temos mãos levantadas ali. Tem mais alguém lá atrás também. Eu queria que você ficasse de pé. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar a toda a igreja e você que está aí próximo a eles já sabem o que fazer.
Amém, amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em uma igreja, manda para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega em nenhum lugar, eu quero te animar e te dizer que a palavra diz que você precisa congregar. E se você decidir ficar aqui conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Glória a Deus pela sua vida. Volte outras vezes. Eu quero também te dizer que ao final eu volto aqui. Nós preparamos uma sala para te receber de uma maneira especial. Vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos também um presentinho para te entregar. E eu não quero que você saia daqui essa noite sem passar por lá. É uma maneira que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor e do nosso cuidado com a sua vida, tá certo? Então, ao final, eu volto e a pessoa que trouxe você também pode ir com você, pode ir te acompanhando até essa sala, para que você não fique deslocado, não queira ir. Eu vou te indicar o momento no final do nosso culto. Combinado? Glória a Deus. Agora vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos dizimar, vamos ofertar, vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Aproveita aí para abrir a sua carteira, abrir o seu aplicativo, ou pegar o envelope que está aí à sua frente. E vamos fazer isso com generosidade. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Esse texto é maravilhoso, irmãos. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele está abrindo os nossos olhos para que a gente entenda que aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. É interessante porque ele está nos dando uma ideia de proporção e, ao mesmo tempo, ele está nos dando uma tranquilidade. Olha, se você quiser plantar pouco, fica tranquilo, você vai colher pouco. Não tem nenhum problema quanto a isso. Essa é uma escolha que nós vamos fazer. Ele diz, fica tranquilo, você planta pouco, você colhe pouco. Aí eu pergunto a você, quem quer colher pouco? Ninguém vai levantar a mão. E é isso que Paulo está nos mostrando. Ele está dizendo, olha, se você fizer assim, você vai colher pouco. Então eu preciso entender o que há no meu coração. Eu quero colher muito. O fato é que muitas coisas do reino de Deus nessa terra vão passar pelas suas mãos. Vão passar por aquilo que você vai fazer operando no reino de Deus. Então a gente precisa entender, eu preciso plantar muito. E isso parte do nosso coração. Em seguida ele vai falar que algo será proposto. Ele fala sobre uma forma de fazer, mas ele diz, olha, algo será proposto no seu coração. Eu gosto porque isso nos fala sobre essa disposição nossa. Somos nós que precisamos gerar isso. Talvez a gente tenha caminhado até aqui ofertando em um nível, mas a gente precisa desejar. Senhor, eu quero ofertar muito mais. Senhor, eu quero dizimar em um nível muito maior do que o que eu tenho feito até aqui. Isso parte do nosso coração. A gente precisa gerar isso em nós. E à medida que a gente vai gerando, as coisas vão acontecendo. Eu tenho um testemunho para contar. No ano de 2019, eu estava sentado ali e eu dizimava um valor há muitos anos na minha vida. Muitos anos mesmo. Era exatamente aquele mesmo valor. E aí eu estava ali sentado com a Gabi e eu coloquei aquele valor de sempre no envelope. E eu disse, Gabi, nós vamos dizimar 10 vezes mais do que isso. Irmãos, eu passei o ano de 2020 inteiro dizimando 10 vezes mais aquilo que eu dizimava. Eu quero dizer a você que parte do nosso coração. Você precisa gerar isso em você. Talvez você tenha caminhado até aqui em um nível de dízimos, de ofertas, mas o destravar que Deus está aguardando de você começa no seu coração. A gente precisa entender, o Senhor está com expectativa. Eu preciso reagir a isso. Nós não precisamos caminhar a vida inteira fazendo com as nossas ofertas aquilo que nós fazíamos há 10 anos atrás, dizimando e ofertando no mesmo nível. O Senhor quer que você salte para um próximo nível. Ele já preparou, mas precisa partir do meu coração e precisa entender, Senhor, eu tenho plantado pouco,
E é como a sua palavra diz, é como Paulo diz, eu tenho colhido pouco, mas eu preciso desejar ir para esse próximo passo. E aí ele vai seguir o texto, ele vai dizer que em todas as áreas da nossa vida, o versículo 11 fala isso, né? Que em todas as áreas da nossa vida há um acréscimo, há um crescimento, há um transbordar. Em todas as áreas há um resultado, por causa de algo que eu decidi no meu coração, seguir segundo a palavra. A gente precisa desejar, eu vou para um próximo passo. Eu vou sair dessa coisa de plantar no nível que eu tenho plantado até aqui. É uma decisão minha e sua. Todas as vezes que viermos aqui à frente, precisamos estar dispostos a isso, nos movendo nessa visão. Amém? Então eu quero te incentivar a separar aí as suas ofertas, os seus dízimos. Se você quiser fazer do meio tradicional, do modo tradicional, estão aí os envelopes. Se você preferir os meios eletrônicos, aqui está o Pix, lá atrás as maquinetas e as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, também apareceu para você um código QR Code que vai te direcionar para as contas da nossa igreja e você vai poder fazer agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão animados? Então estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Nós vamos orar por aquilo que nós trouxemos para entregar ao Senhor e vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender aquilo que a sua palavra diz. Obrigado por uma disposição do nosso coração de saltar para um próximo passo, Pai. Nós entendemos que o Senhor está aguardando isso. Nós entendemos, Pai, que há coisas que serão feitas aqui nesse lugar, Pai. Uma extensão do seu reino, coisas que vão acontecer e está nos nossos... Passa por nós, Pai, está nos nossos bolsos, está em nossas vidas. O Senhor tem depositado, Pai, através de nós, coisas irão acontecer. Nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazemos isso com toda a alegria, Pai, crentes, convictos, confiantes de que haverá um transbordar em nossas vidas. Em nome de Jesus, fazemos isso com toda a alegria. Vem, irmãos, fazendo festa em nome de Jesus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Agora nós teremos um tempo de louvor, irmãos, e em seguida nós vamos receber uma palavra por meio do Landstein, um homem poderoso no Senhor, um amigo, alguém que tem servido aqui esses dias no Rema. Os alunos que estão aqui podem testemunhar daquilo que eles têm recebido através da vida dele. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Então fica com o seu coração pronto, conectado com aquilo que o Senhor nos trará em nome de Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, e pode vir queimar. Aleluia, Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, por mais uma oportunidade que nós temos de te louvar, de cultuar,
de te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Como nós somos gratos, Senhor, por essa igreja, Pai. Como nós somos gratos pela liderança dessa igreja, por eles terem dito sim ao seu chamado. E hoje nós estamos aqui, Senhor, adorando ao teu nome, Pai. Aprendendo da palavra e fazendo em nós, criando em nós fortalezas que nos ajudarão a viver a nossa vida e cumprir o teu chamado até o último dia das nossas vidas. Como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, pessoal do louvor. O louvor daqui é maravilhoso. Amém. Eu tive a chance de poder tocar com eles. Que louvor abençoado. Amém, queridos? Então, gente, muito boa noite. Para quem não me conhece ainda, né? Quantos aqui são alunos do Rema? Aí, estou vendo aí os rostinhos conhecidos. Mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Lando Steiner, certo? Mas vocês podem me chamar de Landinho. Lando Steiner, Landinho. Se chamar, eu vou, amém? E, queridos, eu estou aqui, eu sou de Campina Grande, sou casado. Tem 2 anos e 4 meses que eu sou casado, né? O nome da minha esposa é Gabriela, ainda não temos filho, mas já estou pegando algumas dicas aí com o pastor está me discipulando aí, estou recebendo dessa unção, e já a gente vamos ter nossos filhos, amém? Então eu moro em Campina Grande, eu congrego lá na igreja sede, a igreja do pastor Tiago e Juliana, e sirvo lá também, eu sirvo no louvor, eu sirvo no DI, eu sirvo na diretoria, eu sirvo no Rema e eu sirvo na qualificação ministerial, amém? Quem sabia que crente foi feito para estar em movimento, foi feito para estar servindo? Quantos sabiam disso? Amém? E a gente vai falar um pouco disso hoje, a gente vai falar sobre propósito, né? Sobre seguir o plano de Deus, sabe? Você foi chamado para servir, mas eu não vou entrar na mensagem agora não. Eu queria agradecer ao pastor Fábio, a Sameire, a tia Nélia também, eles estão me recebendo muito bem, meu Deus do céu. Eu estou me sentindo em casa aqui, gente. Eu fico à vontade, eu estou comendo maravilhosamente bem. Sabe, assim, e o tempo de comunhão, eu vinha falando ontem, a gente estava com alguns pastores aqui, e eu falando para os pastores sobre a paternidade do pastor Fábio. Rapaz, eu estou há 2 semanas, né? Mas ele tem me tratado como um filho. Eu estava comentando com ele que deu saudade, vou até me segurar para não chorar, deu saudade do meu pai. Porque, pastor, o senhor é um paizão. E sabe, eu tenho testemunhado disso, queridos. Vocês precisam agradecer a Deus e honrar a Deus pela liderança que Ele colocou na vida de vocês, sabia? Pessoas que disseram sim ao Senhor, que deixaram suas vidas e vieram cumprir o chamado de Deus. Sabe, eu sou filho de pastor, eu passei por isso. Eu sei o que é renunciar à sua vontade. Eu sei o que você está numa estação muito boa, você está numa igreja muito boa, mas aí Deus pega e te coloca, leva para outro local. Que aí você vai ter que vencer, começar tudo do zero, você vai ter que amar um povo que não conhece ainda. E você pega um povo que não é seu e faz como se fosse seu. Porque essa é a missão de uma liderança, essa é a missão de um pastor. É cuidar de um povo, é ensinar a palavra para um povo. Amém? Amém? E sabia que muitas das vezes nós não estamos dando o devido valor, a devida honra? A palavra fala que aqueles que presidem bem são merecedores de dobrados honorários, de dupla honra. Sabe, nós estamos dando essa honra devida? Nós precisamos ser gratos, queridos, por aqueles que Deus colocou na nossa vida. Aqueles que estão trabalhando para que a gente possa crescer, para que a gente possa receber uma boa palavra. Amém? Isso é o reino de Deus, isso faz parte do reino de Deus. Então, pastor Fábio, Sameire, muito obrigado, viu? Pela forma como vocês têm me tratado. Eu lembro dele, eu lembro do meu pai, eu estou com saudade do meu pai. Eu vou dizer, pai, conheci um homem que é igual ao senhor. Então, muito obrigado, viu? Então, queridos, é um prazer estar aqui. E como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre seguir o plano de Deus, amém? Quem aqui quer seguir o plano de Deus? Sabe, você foi criado com um propósito. Deus lhe criou com um propósito. Todos nós temos um propósito. Amém? E nós temos um propósito universal e um propósito individual. Quem é aluno aqui do Rema sabe qual é o nosso propósito universal, não é? Então, Deus lhe criou com um propósito, querido. O nosso propósito é servir a Ele,
é resplandecer a glória de Deus. Sabe? E como eu falei, nós fomos criados para estar em movimento. Quem aqui serve em algum departamento? Quem aqui ainda não serve? Amém. A maioria da igreja serve. Sabe? Nós fomos criados. Eu tenho uma tia que ela fala o seguinte. Ela fala, quem não nasceu para servir, não serve para nascer. Né? Mas é isso mesmo. Sabe? Tem irmãos que às vezes eu me deparo, irmão, rapaz, tu não serve em lugar nenhum. O que é que tu faz da tua vida? Né? Aí ele fala assim, não, eu sou o sangue, fui chamado para ser o sangue no corpo de Cristo. Né? Fica só circulando, não serve em nada. Mas diga assim, eu não fui chamado para ser sangue. Você é corpo, você precisa estar em movimento, amém? E sabia que para seguir o plano de Deus na nossa vida a gente precisa servir? Como é que você vai descobrir o chamado de Deus para a sua vida? Às vezes Deus vai lhe revelar, Deus vai falar com você, Deus vai usar alguém, mas às vezes você vai descobrir o chamado de Deus servindo. E mesmo que você já saiba qual é o chamado de Deus, você vai precisar se aperfeiçoar. Amém? Ou você acha que Deus tinha um chamado para você muito grande, você já vai direto para aquele chamado? Você não vai ter nem as ferramentas necessárias. E durante o serviço, Deus vai te aprimorar com as ferramentas necessárias. Amém? Eu estava na reunião do DI ontem, tendo um momento com eles, e eu contando que eu comecei a servir no DI. Eu tinha 7 anos de idade. Então, desde pequeno que eu sirvo. Comecei a servir no DI, comecei a servir depois também no louvor, com 11 anos de idade. E sabe que eu era alegre, queridos. Eu tinha uma grande alegria por servir. Quando me deixaram servir no louvor, eu disse, meu Deus do céu, que alegria, que honra. Eu fiquei muito feliz porque eu podia estar tocando ali. Eu comecei tocando um tambor, assim, era verde. Não sei nem como era o nome daquilo. E eu alegre demais. E depois alguém foi e me ensinou a tocar baixo, né? Porque sabia também que você precisa formar discípulos onde você está? Você não pode sair de um local e não formar discípulos, não. E da mesma forma como eu fui aprendendo, eu também fui ensinando. Então eu comecei a aprender a tocar baixo para servir no louvor. Mais à frente, um irmão chegou para mim e disse, Landinho, eu contei esse testemunho Rema, eu ia vender o baixo, mas Deus falou comigo para te dar esse baixo. Então, quando você está servindo, Deus está providenciando as coisas para você. Eu nunca vi alguém que estivesse servindo, que Deus não estivesse cuidando da vida dele. Amém, queridos? Amém. E precisamos ter um cuidado no serviço. E glória a Deus que eu estou dentro de vocês, que eu sei que vocês são igreja madura. Não só pela liderança, mas pelo reflexo de cada um de vocês. Né? A gente vai conversando, a gente vai vendo. Queridos, e só pelo nível da liderança, a gente já vê que vocês são igreja madura, né? Vocês me lembram muito da igreja dos Tessalonicenses, né? Eu não ia nem falar sobre isso, mas vamos lá. Os Tessalonicenses. Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1. A gente precisa ter cuidado com algumas situações, mesmo a gente estando numa igreja boa, mas existem situações que podem minar a nossa fé, que podem nos atrapalhar no serviço ao Senhor. Amém? E eu queria começar falando isso com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quem abriu? Versículo 1, vamos ler aqui. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus escolheu vocês, irmãos, muito amados por Deus, porque quando levamos o Evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice, sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. Olha aqui a diferença dos Tessalonicenses. Versículo 5, novamente. Porque quando levamos o Evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice, sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse.
o que nós lhes contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova a mais da veracidade da mensagem. Amém? É como se o pastor Fábio estivesse dizendo aqui, vocês sabem como a prova da nossa própria vida, dele de Samere, é uma prova da veracidade da palavra. Versículo 6. E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Amém? Sabia que precisamos ser imitadores de Deus? Mas sabia também que Deus nos coloca pessoas perto de nós para que nós sejamos imitadores deles? Olha aí o pastor Fábio Samere. Olha aí a liderança que eles têm levantado. Querido, se espelhe nessas pessoas. Se espelhe em Deus. Amém? Versículo 6. E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isso lhes acarretou. A forma como a gente tem recebido a palavra faz toda a diferença na nossa vida. Amém? E agora, 8. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e da Acaia, pois toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram e como se voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e verdadeiro é o Senhor de vocês. E contam como vocês estão guardando o seu Filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos e que é o único que nos pode salvar da ira que está para vir. Amém, queridos? Então a igreja de Tessalonicenses era um modelo para a época. Continuando aqui no 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha o que a palavra fala. Quem é que preside aqui entre vocês? Quem é o pastor de vocês? Pastor Fábio, a liderança. Vou ler de novo o 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, né? Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Olha como a Bíblia está mandando tratar a nossa liderança, os que presidem. Os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém? Então, Tessalonicenses era uma igreja modelo. Amém? Como vocês são também. Mas eu quero chamar a atenção para vocês esse finalzinho aqui, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, mesmo na igreja modelo. Olha aqui, olha as pessoas que tinham mesmo na igreja modelo. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Por que mesmo na igreja modelo tem pessoas assim? Sabe qual é o segredo? A forma como estão recebendo a palavra. Sabia? Sabia que a forma como a gente recebe a palavra diz muito sobre a nossa vida e sobre o que teremos em Deus, sobre como cresceremos em Deus? Então essa é a única diferença aqui, irmãos. Mesmo na igreja modelo, tinha pessoas fracas, insubmissas, né? Desanimadas. A forma como você presta atenção na palavra, a honra que você dá à palavra faz toda a diferença na sua vida. Eu falava também no Rema sobre alguns exemplos da minha própria vida, queridos. Eu passei muito tempo na igreja sem dar a devida atenção à palavra de Deus, né? Eu congregava, assistia o culto e ia para casa. Sabe? E se a gente não prestar atenção, a gente se pega nisso. Sabe? E às vezes também muito vai dar influência das nossas amizades, né? Irmãos, com quem você anda faz toda a diferença na sua vida. Você pode pensar que não. Mas com quem você anda faz toda a diferença. Sabe? Eu passei um tempo andando com pessoas que não queriam muitas coisas com a palavra de Deus, não. Né? Eu estava contando no Rema, vou contar para vocês também. Eu fui de louvor durante muito tempo, né?
E o louvor hoje está mudando, graças a Deus. Mas o louvor tinha uma fama, queridos, de o pessoal tocar, o louvor sumia, né? É uma sede que dá, é uma vontade de ir no banheiro, né? Vai-se embora, o povo vai-se embora. E eu era dessa época, eu andava com o povo ia beber água, meu amigo, era uma bebida de água, era um converseiro, que o ministro tinha que chamar, e cadê o povo do louvor? E um dos meus amigos do louvor, a gente estava uma vez num culto, viu? Ouvindo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, quem sabe disso? E ele estava sentado do meu lado, e ele cruzou as pernas aqui, assim, botou uma Bíblia em cima e começou a fazer assim, ó, esticar a perna. Aí daqui a pouco ele virou para o outro lado, sentou e começou a esticar a perna de novo, né? Aí eu olhei e eu falei, ô fulano, o que é que tu está fazendo? Aí ele disse, eu estou malhando panturrilha. Eu faço 3 de 15 e depois 3 de 15. Irmãos, na hora da palavra. Isso é considerar a palavra? E tinha um outro amigo meu, tecladista. Os tecladistas são bem abençoados, né? Não, mas o tecladista, pelo amor de Deus, foi quase um pecado. Eu falei que o pastor Fábio é tecladista. Os tecladistas são os melhores, amém? Então, tinha um outro amigo meu, tecladista, que no culto de manhã, a gente terminou de tocar, ele sentou na última fileira, lá atrás, eu fui e sentei do lado dele, né? Um culto de manhã, queridos, a igreja fechada, com ar-condicionado. E aí ele tira do bolso um óculos escuro, bota aqui e começa a ver a palavra, dentro da igreja com óculos escuro. E como eu estava do lado dele, dava para eu ver entre o olho e a lente, né? E ele estava assim, ó. Aí eu disse, fulano, tu tá dormindo? Aí ele riu e fez, como é que tu sabe? Eu disse, não, porque eu estou vendo entre o seu óculos e o seu olho. Aí ele até me lembrou de um episódio de Um Maluco no Pedaço. Quem aqui conhece Um Maluco no Pedaço? Tem um episódio que o Will Smith está na sala de aula e ele senta na frente e ele está bem assim, assistindo a aula com óculos escuros, né? Aí o professor se assusta, vai e puxa o óculos. Quando puxa o óculos, ele está assim. Mas, queridos, esse era o tipo de povo que eu andava. E eu fui desenvolvendo em mim uma habilidade de não ouvir a palavra de Deus. Olha que negócio do diabo, não é? Quem era que estava me inspirando a isso? Era o próprio diabo. E eu comecei a desenvolver aquilo, sabe? Então eu pensava em futebol, eu pensava em Fórmula 1, eu pensava no repertório, eu pensava em tudo, menos na palavra. Diga misericórdia. E passei algumas vergonhas. Uma vez um pastor chegou para mim, ei, Landinho, o culto foi bom? Eu disse, pastor, foi maravilhoso. Mas foi o quê? O ministro falou sobre o quê? Eu disse, rapaz, foi bênção, viu? Foi bênção demais, foi tanta bênção, eu não sabia nem falar o que era que tinha sido o culto. Só que isso é interessante porque você não cresce espiritualmente. O tempo vai passando, e a gente continua como criança. Aí a gente fica, mas o pastor não olha para mim, o pastor não está me vendo aqui, né? Às vezes a gente começa a culpar a liderança. Por que fulano está crescendo? Fulano chegou depois de mim, está crescendo e eu não. Né? Eu queria que você fosse lá em Hebreus. A gente vai ver o exemplo de uma igreja, os hebreus, que eles não consideravam a palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Você está entendendo? Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 11, vai falar. Aqui estavam falando sobre os cristãos de Hebreus, que eles não estavam progredindo na palavra, amém? Versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. 12, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você entendeu o que você leu aqui? Vamos ler de novo com calma. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Quando você aceita Jesus, é como se você estivesse iniciando no ABC da fé cristã. Amém? Quantos sabiam disso? Ou você já aceitou Jesus e já sabe tudo da palavra? Não, você precisa congregar, você precisa vir para a escola bíblica. Você começa a aprender a palavra. É como uma criança normal. Mas o que não é normal é você passar 10 anos, 5, 10, 15, 20 anos, necessitando ainda do leite. Aí olha o que ele continua dizendo. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. O que é adulto? Aí ele vai dizer logo em seguida, para aqueles que, preste atenção, adultos, são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Então, adulto é o quê? Adulto é quem pratica. Amém? Você pode ter 5, 10, 15 anos de crente. Se você não está praticando, se você não está honrando a palavra, dando a atenção devida, você vai continuar sendo uma criança. Mas se você pratica o que escuta, aí você já está caminhando para ser adulto. Amém, queridos? É por isso que às vezes a gente vê pessoas, né, que começaram depois da gente e estão crescendo. Porque estão praticando a palavra. Amém? Então vamos lá. Qual é o nosso propósito, né? Eu falei que nós temos 2 propósitos. Nosso propósito universal, para o qual fomos criados, e o nosso propósito individual. Nosso propósito universal está lá em Efésios 1:12. Efésios 1:12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, queridos, esse é o nosso propósito universal. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amém? Então, a nossa vida deve resplandecer a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Amém? Miles Monroe, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: a maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é viver sem propósito. Né? Já pensou você passar uma vida toda aqui e não descobrir qual é o seu propósito? Porque essa vida é passageira, queridos. Essa vida é passageira. É o início da eternidade. Nós iremos passar a eternidade com Cristo. Inclusive, a forma como nós iremos passar a eternidade define-se muito pelo que nós estamos fazendo aqui. Todos nós haveremos de passar pelo tribunal de Cristo, amém? E sabia que você não precisa ter medo do tribunal de Cristo? Porque o tribunal de Cristo é um tribunal de recompensas. Você vai ser recompensado por aquilo que você fez. Agora eu lhe pergunto, você está fazendo alguma coisa? Né? Como é que você está servindo? Como é que você está se movendo na igreja? Você está numa plantação, amém? Sabia? A forma como você serve é a forma como um dia você vai ser servido. Né? Aí eu pergunto a você, estava falando sobre isso no Day ontem, né? Você queria liderar uma pessoa igual a você? Hein? Qual é a sua motivação quando você sabe que está escalado? Quando você sabe que tem um serviço para prestar ao Senhor? Queridos, o serviço é ao Senhor. Não é aos homens, não. Deus coloca pessoas na nossa vida. Nós honramos a Deus, mas honramos as pessoas que Ele coloca na nossa vida. Nossa liderança. Mas o serviço é a Deus. E às vezes a gente não está entendendo isso, não. Às vezes a gente está fazendo só quando a liderança está vendo. Rapaz, se a gente está fazendo assim, verdadeiramente já recebemos nosso galardão. Mas quando a gente tem a consciência de que estamos fazendo para Deus, é diferente a forma como a gente serve. E como eu falei, é uma plantação. Você está plantando. É uma plantação que você está fazendo na sua vida. Um dia, se Deus lhe colocar numa posição de liderança, você vai querer colher pessoas como você? Amém? Você está aqui? Você está feliz? Você está gostando da palavra? A palavra tem poder para nos salvar, amém, queridos?
Deus ele precisa encontrar fidelidade na sua vida. Estava falando também ontem no departamento infantil. A vida ela é feita por fases. Hoje eu estou em outra fase da minha vida. Mas eu já estive em Arapiraca, eu já estive em Maceió. E sabe que na fase que eu servi em Arapiraca eu não posso fazer mais nada? Encerrou aquela fase. A fase que eu estava em Maceió eu não posso fazer mais nada. Encerrou. Mas eu estou numa fase hoje. Eu não sei onde Deus vai me levar. Mas eu preciso fazer com excelência o que eu estou fazendo hoje. Até porque, queridos, como é que Deus vai confiar em mim se eu não estou dando conta de fazer o que está nas minhas mãos hoje? Sabe? Então, se você tem um grande chamado, se Deus já sinalizou algo no seu coração, mas você não está dando conta de fazer o que você está fazendo hoje, se você está fazendo de todo jeito, chegando atrasado, trocando escala, simplesmente porque quer ficar descansando em casa algumas vezes, ouvindo sem o coração, rapaz, às vezes eu penso que é melhor a gente nem servir dessa forma. E eu estou falando isso para você porque eu passei por isso. Passei muito tempo servindo dessa forma. A gente precisa ter cuidado com setas que o diabo coloca na nossa vida, sabe? Conversinhas. Como eu falei, eu comecei a servir, para mim era uma honra estar servindo. Até que um dia, eu jovem, muito jovem, até que um dia eu vi uma pessoa falando mal da liderança. Não, é porque a nossa liderança é assim, tem que trocar a corda de violão, não trocou. E sabia que eu não via defeito em nada. Mas aquelas más conversações começam a entrar na nossa mente sem a gente prestar atenção. E quando eu vi aquelas histórias ali, eu comecei a parar. Rapaz, E foram falando. Daqui a pouco eu comecei a ver defeito na minha liderança. Daqui a pouco eu não honrava a minha liderança da forma que era para eu honrar. Mas sabe, graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. A Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar. E quando for mais velho não se desviará. Eu dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que me criaram na palavra. E eu digo a vocês, queridos, tragam seus filhos para a igreja. Mantenham seus filhos firmes na verdade. Porque o mundo não está brincando, não. O mundo não está brincando. O mundo o diabo, ele age forte, principalmente nas crianças, nos adolescentes, É só você olhar a programação da televisão, o desenho do seu filho, se você não tiver cuidado, desenho, séries para adolescentes, É sempre o pai não sabe de nada, a mãe não sabe de nada, o adolescente é o mais inteligente, Relacionamentos homossexuais. Então, o diabo não está brincando com as nossas crianças. E nós precisamos ser a barreira entre o mundo e Jesus. Amém? Precisamos apresentar Jesus a elas. E graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre me ensinaram e sempre me corrigiram sobre isso. E hoje, queridos, depois de muito tempo de crente, eu vejo pessoas que deram atenção a essas conversas. Esse rapaz mesmo que me deu o contrabaixo. Cara, Deus usou ele para abençoar a minha vida. E eu sou muito grato a ele. Mas hoje ele está desviado. Eu falava no Rema outro dia, abri um vídeo no Instagram, estava ele tocando uma banda de pagode no mundo. Uma pessoa que Deus chamou para a sua obra, Uma pessoa que tinha um chamado, que estava servindo, mas deu ouvido a más conversações. Esse é o propósito do diabo, é desviar você do plano de Deus. Eu vinha conversando com o pastor Fábio, estava conversando com ele. O diabo, queridos, às vezes ele sabe que não vai desviar você da palavra, porque você foi bem enxertado. Mas, por ele saber que não vai conseguir, ele vai tentar destruir o máximo o plano que Deus tem para a sua vida. Ele vai botar uma coisinha para você ficar com raiva. Ah, sabe de uma coisa? Também não vou servir, não. É assim, então fica aí. Sabe? Ele vai tentar impedir o que Deus tem para a sua vida. Ele vai trazer setas, Vai trazer mais conversações. E nós temos que ter cuidado, porque isso é o princípio da rebelião. É o mesmo espírito que esteve em Satanás, em Lúcifer. Como foi que Lúcifer caiu? Nasceu uma pontinha de inveja ali, De querer ser melhor que Deus. E sabe que Deus é uma liderança perfeita? O problema não estava em Deus. Ou você acha que Deus errou na liderança dele? Não, queridos. Deus é o nosso maior exemplo de liderança. Em Deus não há imperfeição, em Deus não há erro. Para você ver como parte do coração. Mesmo o diabo, Lúcifer, servindo no melhor ambiente que ele poderia estar, com a melhor liderança, ele se rebelou. Qualquer momento que no meu coração, que nasça alguma pontinha de inveja, de má conversação, de qualquer coisa, eu já digo, epa,
já corto pela raiz, queridos, porque isso é uma raiz que vai nascendo, a raiz da rebelião. Sabe? E o diabo, ele não caiu só não, ele levou uma terça parte dos anjos. Todo mundo que chega para falar mal de você de liderança, de seja lá o que for, ele já está ruim por dentro. E ele não quer sair só, ele quer levar você também. Se a pessoa saísse só, né? Se a pessoa estragasse só a vida dele, mas não, quer puxar você. Então tenha cuidado. Amém? Eu estou falando para você em amor, queridos. Estou trazendo uma exortação em amor para você, porque eu amo vocês. Tenha cuidado, porque Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa conhecer esse plano e cumprir o plano da vida que Deus tem para você. Mas se você se dispersar, o diabo vai tentar aproveitar isso para lhe desviar do que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Então vamos lá em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1, posso ler? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então você tem uma carreira, amém? Que está proposta para você. Você precisa, como eu falei, descobrir qual é o seu propósito individual. E aí você vai descobrir em Deus, na palavra, servindo. Então, você não só tem uma carreira, como você precisa completá-la, né? 2 Timóteo 4,7, ele vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, você precisa completar essa carreira que você tem. Então, voltando novamente para o nosso texto aqui, a Hebreus 12, 1, a parte B. Desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Nova Bíblia Viva Português, ela vai trazer uma versão mais clara sobre isso. Versículo 1. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Amém? Aqui está falando de afastar pecados, queridos. Pecados que se enroscam em nossos pés, né? E com pecado a gente não brinca. Amém? Pecado a gente foge. Amém, queridos? Porque o pecado, né? Se você avança um limite aqui, aí o Espírito Santo testifica no seu coração. Você sente aquela culpa, né? É o seu Espírito comunicando a você. Mas se no outro dia você avança um pouco mais, né? Aí você já não sente aquele peso todo. Aí no outro dia um pouco mais, o pecado vai lhe deixando insensível à voz do Espírito. Você acha que o Espírito não está falando. Ele está falando, é você que está ficando insensível. E o pecado, ele tem esse poder de te levar para um caminho de morte. E de desconectar você com o Pai. Foi o que o pecado fez no começo da humanidade, né? Deus criou o homem com o propósito de ter comunhão com Ele. E o pecado separou essa comunhão. E aí Jesus veio e restaurou essa comunhão. Amém? Por isso que Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele fala. Por isso que precisamos aceitar Jesus para sermos conectados na videira novamente, queridos. Amém? Então o pecado, ele tem esse poder de nos afastar da palavra. Precisamos ter cuidado com o pecado. Sabe? Precisamos nos arrepender rápido. Mas o texto não está falando só de pecado, não. Olha aí no começo. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Aqui não está falando de pecado. E você precisa ter a sensibilidade para saber o que é que pode lhe atrasar ou lhe afastar de Deus. Sabe? Tem um exemplo lá na nossa igreja de um rapaz que estava orando tinha um emprego, estava orando por uma oportunidade de emprego melhor, e apareceu um emprego para ele numa cidade que ele tinha que
viajar 150 km por dia para ir e voltar, numa escala que ia impedi-lo de servir durante a semana e até no domingo. Aí eu digo a você, será que foi Deus que apresentou esse emprego para ele? Porque ele servia, era ativo, né? Estava na igreja, estava congregando, e aí, de repente um emprego que vai tirar ele de congregar. Às vezes a gente precisamos ter sensibilidade para entender. Rapaz, será que essa porta foi Deus que abriu? Porque existem várias portas abertas, queridos, mas precisamos entrar na que Deus abriu. E graças a Deus que ele teve essa sensibilidade de entender que aquilo não era para ele. E aí Deus realmente abriu uma porta melhor, onde ele pôde estar servindo. Queridos, o desejo de Deus é que a gente esteja servindo, que a gente esteja juntos em comunhão, congregando. Amém? Ele nos criou com esse propósito de comunhão. Então precisamos entender, rapaz, será que isso é uma oportunidade de Deus ou é algo que vai me tornar vagaroso? Ou é algo que vai me atrasar na minha caminhada? Eu vou dar um testemunho da minha vida pessoal. Eu sou advogado, trabalho no Ministério Verbo da Vida. E no ano que eu ia começar a dar aula no Rema, apareceu uma oportunidade de trabalhar com um político na época da eleição. A proposta era maravilhosa. Em termos de valores, né? A princípio eu pensei, rapaz, que bênção, era o que eu estava orando, não era o que eu estava precisando, buscando a Deus. Mas aí eu fui ver a proposta, era numa cidade que não era minha cidade, eu tinha que viajar toda sexta e voltar na segunda pela manhã. Já ia começar me tirando dos cultos da minha igreja, do meu serviço. Eram 2 meses esse trabalho. E fora que eu ia precisar fazer algumas consultorias à noite. E foi justamente quando eu fui chamado para dar aula no Rema. Eu olhei assim e disse, rapaz, nunca apareceu uma proposta dessa. Aí agora aparece. A proposta aos olhos naturais é muito bom. Mas será que é de Deus para a minha vida? E eu fui orar, fui apresentar a Deus. E entendi que não era algo de Deus para a minha vida. Porque, queridos, nós não podemos nos mover somente pelo natural, mas sim pelo espiritual. Seria algo que ia atrapalhar a minha primeira aula. Eu ia ter que pedir para remarcar. Quando eu olhei, eu disse, rapaz, isso aqui não é de Deus, não. Eu não quero fazer nada que venha atrapalhar o propósito de Deus para a minha vida. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma segunda renda, não. Inclusive, você deve. Você deve trabalhar para prosperar. Deus vai lhe dar ideias para você prosperar. Mas tenha cuidado com ideias que vão lhe afastar do propósito de Deus. Tenha cuidado com ideias que vão atrapalhar o seu congregar. Amém? Porque isso pode ser alguma cilada para te atrasar, para te deixar vagaroso. Né? É como o exemplo do atleta. Né? Quem já viu esse exemplo aqui? Um atleta que está se preparando para uma corrida, ele se prepara em tudo. Né? Na sua dieta, na sua vestimenta. Ele não vai correr de sobretudo. Ele não vai correr de terno, como eu estou aqui, porque isso vai atrapalhar, isso vai atrasar. Mas ele vai correr com as roupas específicas, porque ele tem uma carreira para completar. E se ele não tiver bem ajustado, ele não vai completar a carreira ou vai completar num tempo que não é o que ele deveria completar. Amém? Então precisamos estar atentos ao que a palavra tem nos ensinado. Versículo 1. Visto que temos uma multidão de testemunhos ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Você está recebendo? Então, queridos, eu queria que você, não vou me estender mais, mas eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração, né? Sobre o cuidado que você tem que ter com a sua vida, o cuidado que você tem que ter com pessoas que não estão com o mesmo coração alinhado, para que não possam minar a sua fé, para que não possam minar a sua vida, para que não possam minar a sua caminhada ministerial, e que você possa se apegar
com exemplos que possam lhe levantar, que você possa se cercar de pessoas que estejam na mesma fé, na mesma unidade, porque essas pessoas vão lhe ajudar a correr a carreira que Deus tem proposto para a sua vida, amém? Para que a gente possa chegar lá, no grande dia, e Deus possa nos receber de braços abertos, né? Que honra, já pensou você ouvir, rapaz, você completou a sua carreira, você guardou a fé, né? E que a gente possa passar pelo tribunal de Cristo e possamos receber as recompensas que Ele tem para as nossas vidas, porque nós fomos um servo bom e fiel. Amém, queridos? Então, preste atenção à palavra, considere a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. Sempre que alguém estiver aqui, sempre que Deus usar alguém, Deus usa a sua liderança, Deus usa pessoas. Não fique escolhendo vaso, não, né? Às vezes a gente fica escolhendo pessoas, né? Mas às vezes Deus vai trazer uma resposta justamente pelaquela pessoa que às vezes a gente não está considerando tanto. Considere as pessoas que Deus tem trazido para lhe abençoar. Honre a vida delas, especialmente honre a sua liderança, né? Como é o aniversário do pastor Fábio, dê uma palavra de gratidão para ele, dê uma oferta, porque eles são dignos, queridos, né? Eles presidem bem. Honrem a palavra de Deus, considerem a palavra de Deus, para que vocês possam crescer, praticar o que estão ouvindo, e para que a palavra possa instruir a vida de vocês, para que nas suas decisões vocês possam decidir bem, porque a palavra está enxertada. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra, por essas instruções. A gente não poderia também fechar essa noite tão maravilhosa, em todos os aspectos, sem fazermos aqui um convite tão especial. De repente existe alguém entre nós que precisa ouvir esse convite. Se você está aqui e você ainda não fez Jesus como o Senhor da sua vida, esse é o melhor convite que você poderia ouvir, que você poderia receber. E se você está aqui essa noite e ainda não tomou essa decisão, talvez você não saiba exatamente o que é, e o que eu preciso dizer a você é que isso não é uma troca de religião, não é a troca da placa de uma igreja, isso é receber um presente que Deus te deu em Cristo Jesus. É necessário que você diga sim, como um noivo diz a uma noiva diante de um juiz, cada um precisa dizer o sim. Então Deus nos deu algo precioso. A Bíblia diz que Ele nos libertou da maldição da lei. É em Cristo. Então, de repente, você está aqui essa noite e algo está queimando aí no seu coração. Se você decide fazer isso hoje, faz um sinal aí com a sua mão. Nós estamos aqui, nós queremos te ensinar, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Se você está aqui e deseja reconhecer Jesus essa noite como o Senhor da sua vida, essa é a sua oportunidade. Temos alguém? Glória a Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento, mas você percebe que esfriou ao longo da sua caminhada, da sua jornada, ficou um pouco distante, mas você veio para cá decidido essa noite a se reconciliar com o Pai. Se você está aqui com essa decisão clara no seu coração, vem aqui à frente, nós também vamos orar por você. Eu quero te dizer que nós somos uma família e nós estamos juntos contigo nessa jornada também. Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, e isso é para esse tempo, isso é para você, e talvez você não conheça muito sobre isso. Nós temos uma equipe que foi preparada para te ajudar, para te instruir a respeito desse assunto, e você vai sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, em nome de Jesus. Temos alguém? Todos cheios? Graças a Deus. Alguém chegou aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? Você não precisa sair daqui sentindo as mesmas coisas que você chegou. Cristo já levou sobre si todas as enfermidades e você não precisa pagar esse preço. Nós estamos aqui para orar por você, impor as mãos, e você vai sair daqui livre essa noite. Não importa o diagnóstico, não importa quais são os sintomas, Cristo já levou. Todos curados? Temos alguém aqui para nós orarmos. Glória a Deus. O que a senhora estava sentindo? Eu tenho
Glória a Deus. Irmãos, a irmã Leia tem sentido, durante essa semana, né? Ela começou a apresentar dores de cabeça muito forte e possivelmente um problema de pressão. Mas é como eu disse aqui antes, a Bíblia diz que Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Eu queria que você estendesse para cá a sua mão, como se fosse você que estivesse aqui. O pastor sempre nos diz algo, quando nós vamos orar por alguém. Ele diz, olha, vamos orar porque se fosse você, você queria receber isso. Então eu queria que nós fizéssemos isso juntos. Embora eu vá impor as mãos sobre ela, mas eu quero que você esteja daí com a sua mão estendida e com essa mesma convicção que Cristo já levou. E Ele nos disse, olha, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Vamos fazer isso? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Cumpra a sua palavra essa noite, Pai. O Senhor disse que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós cremos no seu poder, passando agora mesmo pelas nossas mãos e cura se manifestando no corpo da irmã Leia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, Cristo já levou todas as enfermidades. Eu sou curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está feito. Diga, eu sou curada. Amém. Glória a Deus. O que a senhora estava sentindo? Amém. Vem cá, mão. Qual é o seu nome? Raíssa. A Raíssa, gente, ela tem vivido aqui uns dias com alguns sintomas diagnósticos, ainda não está fechado o diagnóstico, mas são algumas coisas nos rins dela, não é isso, minha irmã? Mas é como eu disse antes, Cristo já levou, não importa qual seja o diagnóstico. Queria que você colocasse a mão nela, nós vamos impor as mãos sobre ela agora. E não importa qual seja o diagnóstico, nós vamos aguardar aqui o testemunho dela, irmãos. E ela vai testemunhar a respeito daquilo que Cristo já fez. Pai, muito obrigado. Cumpra a sua palavra essa noite. Nós cremos no seu poder. Nós cremos, Pai, que está operando no corpo dela. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está operando eficazmente no corpo dela agora mesmo. Cura se manifeste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, rins, ouça minha voz e funcione perfeitamente, como Cristo criou você para funcionar. Reaja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim, eu sou curada. Eu sou curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito, glória a Deus. O Senhor é bom e fiel. Nós vamos ouvir o testemunho dela aqui durante esses dias. Em nome de Jesus. O Senhor é bom e fiel. Curada e sarada. Glória a Deus. Gente, que noite maravilhosa. Eu queria aqui aproveitar e fazer algumas indicações dentro daquilo que o Landstein ministrou tão bem para nós essa noite. Esse livro, Planos, Propósitos e Práticas. Um livro maravilhoso do irmão Reagan. Esse outro livro aqui também, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Você precisa aprender a reconhecer, a entender a respeito dos projetos de Deus que foram feitos, inclusive, antes mesmo de nós nascermos. Deus criou um projeto para que a gente cumpra. Amém? E Ele criou esse projeto e disse, olha, quem vai cumprir isso é essa pessoa. Amém? Esse outro livro que é maravilhoso, um livro que você deve estudar, Em Busca de Timóteo, do irmão Tony Cook, um livro também excepcional, que nos ensina tantas coisas preciosas. Então, ao final, você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir esses livros que certamente vão te acrescentar muitas coisas em nome de Jesus. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que nós tínhamos uma sala que foi preparada para você? Lá atrás nós temos uma equipe que está acenando. Você que trouxe o visitante, pode ir com eles, seguir até essa sala. Uma salva de palmas para eles. Voltem outras vezes em nome de Jesus. Lembrando que dia 17 e 18 nós temos o nosso VIPS Conference.
Vocês gostaram do inglês? Mas diga assim, a conferência vai ser melhor. Ao final você pode adquirir hoje mesmo o passaporte, que já iniciou as vendas lá ao final, você pode adquirir lá no nosso balcão de informações com o preço de primeiro lote. Então aproveita para adquirir o passaporte com um preço excelente. Nesse dia, Samir André estará ministrando e o Salomão do Reggae vai estar tocando. Eu sei que vai ser uma festa poderosa e até quem não é jovem estará lá. Mas todos nós somos, né? Em nome de Jesus vai ser um sucesso. Lá no nosso Verbo Café nós temos algo especial que foi preparado hoje pelo V3. Olha o departamento de recepção da nossa igreja. Você vai estar lá com um sorriso do tamanho do sorriso que eles dão para você todos os cultos. Abençoe lá esse departamento que nos serve tão bem. Então ao final, hoje você não vai jantar fora, você vai lanchar aqui. Amém? Tudo certo? Relembrando que ao final você pode vir aqui, tirar uma foto com o seu pastor, dar um abraço nele. Amanhã faça uma oferta para ele, mande uma mensagem e passe a semana toda fazendo isso. Combinado? Glória a Deus. Vamos agora para casa. E essa semana vai ser uma semana poderosa. Em nome de Jesus, uma semana próspera, cheia de boas notícias, bons negócios, o seu telefone tocando muitas vezes e boas notícias vão chegar. Em nome de Jesus, sejam abençoados praticando essas verdades. E até o próximo culto.